boa noite a todos. Bom, eu sou Pedro, eu sou aqui da OCEAB. Muito bom estar aqui. Eu recebi o convite com muita alegria, com um pouco de medo também, porque é a primeira vez que eu estou falando fora da OCEAB, então eu estou com uma adrenalina dentro de mim, uma coisa que não deixa eu nem dormir legal essa noite. Eu sou muito ansioso, eu já tenho um nervosismo natural, mas muito grato por essa oportunidade, muito grato por estar aqui. Agradeço mesmo o convite, essa confiança foi muito importante. Eu, na hora, até pensei em negar, eu cheguei a negar o convite. Na primeira resposta foi não vai dar, eu trabalho em São Gonçalo e tal, tá difícil. Depois eu fui, apaguei e escrevi, não, vou encarar, vou tentar, eu vou tentar me vencer mais uma vez. O meu primeiro convite foi feito até pelo Luiz na OCEAB na época, eu relutei também. Graças a Deus eu fiz uma cirurgia que pôde postergar ainda mais o aceite, mas não teve como fugir dele. A partir dali eu comecei a fazer uns trabalhos. Eu não sou assim um palestrante, aquele palestrante lúdico, mas eu trago uma mensagenzinha bonita, estudei bastante e eu vou propor falar sobre o bem. E para falar sobre o bem, nós temos que começar falando sobre seu antagonista natural, sobre seu irmãozinho adoecido, começar a falar sobre o mal. E nós vivemos num momento em que o mal tem sido amplamente divulgado. E o pior, ele tem sido aplaudido. Basta ligarmos nossas TVs, abrir rede social, que nós veremos a quantidade de notícias ruins que são exibidas à exaustão. São vídeos de violência extremas, gerados por nossas guerras diárias, numa banalização total da vida, do mau comportamento e do mau proceder de forma geral. Nós vemos exibidos em shows de horrores os nossos piores comportamentos. E se isso ocorre, infelizmente, tem esse apelo midiático, é porque nós consumimos esses produtos. Nós geramos visualizações na internet, compartilhamentos, comentários, damos audiência na TV. Martin Luther King disse que o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E em meio a essa gritaria desenfreada dos maus, nós acompanhamos muitas vezes o silenciar dos bons, a passividade e a normalidade que muitos de nós, e eu vou me colocar nesse meio também, que se cala perante esses absurdos comportamentais, esses vergonhosos comportamentos. E para que haja, assim, uma união, um engajamento em prol de se fazer um trabalho voltado para o bem, para a ajuda, para a caridade, para o amor, nós ainda precisamos, infelizmente, de algo que nos choque. Basta acompanharmos os exemplos das catástrofes recentes de Brumadinho, lá do Rio Grande do Sul, aqui em Petrópolis. Não que não fazemos o bem, mas essa união ela se torna muito mais forte, com muito mais intensidade, quando ocorrem essas tragédias. Nesses cataclismos ambientais, nessas catástrofes e outras tragédias de grande visibilidade, principalmente, nós podemos acompanhar o envolvimento de muita gente. Aí vai misturar anônimo, famoso, muitas entidades, numa mesma sinergia de ajuda, de consolo e de trabalho. Mas ainda somos acordados diuturnamente e surpreendidos a cada notícia, a cada entrada em rede social, a cada coisa que chega pelo rádio com imagens de violência que, pelo menos a mim, me amedrontam. Ainda mais agora com essas imagens de guerra em primeira pessoa, esses drones kamikazes, onde nós vemos aqueles controladores brincando de Deus, aquela agonia da perseguição, da pessoa tentando fugir de algo que, do fim, que é inevitável. Irmãos que perdem famílias, amigos, que perdem tudo aquilo que se entendem por vida para a violência urbana, e nossas mazelas que ainda nos sufocam o dia a dia. E casos, aqueles casos que pelo menos em mim,
me causa uma repulsa, que na contramão daquelas pessoas que estão buscando ajuda, estão buscando aquele momento para consolo, aproveita o momento para lesar, para roubar, onde se criam contas falsas para recebimento de dinheiro. Ali é o homem mostrando o quão distante ainda se encontra de um mundo de maior vivência no amor. É algo que vai gerar em nós esse sentimento de enjoo, de asco, em alguns casos até mesmo de revolta. Mas isso já era previsto. Quando vamos lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós já tínhamos o aviso que isso aconteceria, mas mesmo assim ainda assusta. E assusta em muito a falta de empatia de uma grande parcela da população, não só diante do que ocorre nas grandes tragédias, mas também das coisas que ocorrem em nossas ações diárias, de falta de humanidade, de falta de irmandade, falta de caridade, falta de amor ao próximo. É aquele comportamento frio e egoísta de saquear um caminhão com um motorista preso às ferragens, ou aquele poder que nós temos de fazerem ficar invisíveis homens, mulheres e crianças que, infelizmente, moram nas ruas. Há a compreensão de que o mundo, e nós de forma geral, temos nossas mazelas, nós ainda somos imperfeitos, nós ainda vivemos num mundo que também está em busca de perfeição. Mundo, aliás, que está a plena mudança. Essa nova faixa que se aproxima de onde sairemos desse mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Com isso, tem muitos espíritos que estão tendo a sua última chance de crescimento nesse globo. E isso tem gerado essas confusões, esse aumento da violência e esse caos moral que temos vivenciado aqui na Terra. Mas nós temos que nos manter esperançosos ainda. Pelo menos assim, numa visão de mudança, num médio prazo, porque junto com esses espíritos que estão tendo a sua última oportunidade, muitos outros também, de grau mais elevado, estão vindo aqui para ajudar nessa melhora, para ajudar nessa conscientização. É aquele sentimento de buscar um olhar mais esperançoso, é tentar buscar um olhar mais otimista, sem tanto pessimismo, e eu sou uma pessoa pessimista com os passos da humanidade, mas eu estou aprendendo em mim esse olhar um pouco mais de enxergar o copo meio cheio. E quando nós buscamos um olhar por esse ângulo, nós conseguimos visualizar muita gente fazendo o bem, muita gente trabalhando e buscando o trabalho efetivo no bem. E ainda me espanta, no sentido bom da palavra, a força que o sentimento bom tem, a força que uma atitude positiva tem, e que força tem a prática do bem, que é essa capacidade de fazer com que nos reunamos, arrumemos tempo, o tão precioso tempo nos dias de hoje, esse tempo que vale tanto, recursos e disposição para se fazer algo mais pelo nosso próximo. Como várias ações humanitárias e caridosas feitas por muitas casas espíritas, igrejas e organizações sérias. Aqui mesmo na cidade tem uma ação que ocorre de distribuição de alimento para pessoas em situação de rua. Ela é feita pela Igreja Católica, mas tem o auxílio de vários voluntários, incluindo muitos espíritas em suas casas. São as cestas básicas que a maioria das casas espíritas dão, material de limpeza, ajuda com fralda, esses itens de primeira necessidade. E é uma pena que essas ações elas são tão pouco divulgadas. Porque nós necessitamos, nós temos uma necessidade de que o bem seja exposto mais em nosso dia a dia. Até para que esse otimismo e essa visão mais esperançosa sejam em nós sempre renovadas.
É até um exercício que na casa espírita que um amigo meu frequenta, eu não me recordo se é semanalmente ou a cada 15 dias. Eles pedem para que uma criança ou um jovem leve até a casa uma notícia boa para ser comentada por todos. E eu acho essa atitude muito boa, essa dinâmica muito boa e proveitosa, porque vai obrigar os pais, as mães, os cuidadores de forma geral a sair desse círculo de energias ruins, de notícias ruins e buscar alguma coisa mais amena para se propagar. Porque eles vão pesquisar, e em pesquisando, eles vão criar esse hábito de procurar também por algo bom. Tentar enxergar e fazer com que esse otimismo vá se elevando e entendendo que nesse mundo que parece tão cruel, tem muita coisa boa também acontecendo. Mas não que nós vamos fingir com isso que o mal não existe. Longe disso. Mas ele já é tão difundido, tão comentado, tão propagado, nós só temos que buscar alguma coisa melhor para dedicarmos a nossa energia. E quando vamos já no Livro dos Espíritos, na questão 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? Os Espíritos responderam o seguinte: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal, tudo o que dela se afaste. Assim, fazer o bem é conformar-se às leis de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Sendo em conformidade com a lei de Deus, o bem é a realização de nossas ações em tudo que a ela se fundamenta, como caridade, compaixão, respeito, tolerância, perdão. Todos os comportamentos que o amor a Deus e o amor ao próximo estejam ali enraizados, inseridos. E como vamos distinguir isso? Como vamos discernir essas leis? Onde elas estão escritas? Como vamos saber como proceder? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E o incrível é como a nossa consciência cobra. Alguém deixa uma carteira cair, olhamos. Quando vamos pegar para subtrair, algo grita dentro de nós. Está errado. Nós que insistimos em pegar, porque ainda nós estamos naquela fase de melhora. Mas a nossa consciência, ela nos cobra. É um senso natural de justiça. E se é justo, se é harmônico, é o bem. E se é o bem, ele vem de Deus. E se for algo ainda que nos faça batalhar nas trincheiras do egoísmo, da dor, esse é o mal. E isso tem que ser retirado de nós. Tudo que nos eleva é bem e vem de Deus, e aquilo que nos rebaixa, que faz nossas ações dignas de pena, ainda é o mal. Aí na questão 631, pergunta Kardec: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Resposta: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. O bem nos aproxima, o mal nos afasta. Nós temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência. E temos a inteligência para distingui-las. E de forma direta, estamos no ano de 2025. 2025 anos se passaram desde que Cristo colocou o pé aqui em carne para nos ensinar o amor. E nós já temos informações tão amplas de comportamento em sociedade e comportamentos individuais que não podemos falar que erramos ou não praticamos o bem por falta de conhecimento. Esse tempo já passou e há muito tempo para nós. Somos responsáveis por nossas ações. E hoje, sem essa possibilidade de desculpa que é tão usual, só vai restar uma coisa: mudança. É mudança mesmo. É mudar atitudes, mudar comportamento, é tirar da rotina teórica as palavras de luz que tanto estudamos e começar a praticá-las de alguma forma. Isso é fácil? Não, não é. Mas impossível? Também não está.
Mas se quisermos agir conforme as leis de Deus, nosso Pai, esforcemo-nos e busquemos por essa mudança real aqui dentro de nós. Paulo de Tarso disse: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E sobre essa passagem, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na página chamada No Plano do Bem, ele esclarece o seguinte: para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos em nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. O bem ele será uma constante na nossa vida quando colocarmos o outro no primeiro plano. Quando esse egoísmo tão forte ainda dentro de nós for substituído pelo sentimento de irmandade, pelo sentimento de fraternidade, no seu sentido pleno. Ato que deverá começar em nós numa mudança interna no pensar e no agir, para que essas luzes de amor possam se acender dentro de nós. E continua Emmanuel: o apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um dizer: trabalhe fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Estava tocando Quanta Luz aqui, e essa é uma música que me emociona mesmo, de verdade, porque lembra quando eu pisei na casa espírita a primeira vez, e lembra aquele começo difícil que eu tive de jovem rebelde, de não querer estar no centro, de ir forçado. E na casa tinha a dona Aurora, que era presidente da casa, que ela tinha muita fé nos jovens. Era uma dirigente que ela dava responsabilidade, ela colocava os jovens a par de tudo. Então nós éramos muito integrados com a casa, e com o tempo, aquela ida e vinda do centro me fez criar um gosto pelo estudo, um gosto pela doutrina. Um dia a casa ia ter um evento e estava com mato. E eu sou muito preguiçoso. Mas nesse dia eu acordei e falei: eu vou lá limpar o centro. Peguei a enxadinha, peguei as coisinhas, fui lá para a porta do centro, comecei a cavar, limpar e tal. Tem que limpar dentro do centro também. Na época eu era fininho, vou pular o muro. Pulei o muro, fui lá, limpei a casa. Uma atitude boba, simples, corriqueira. Mas quando a dona Aurora chegou na casa e viu a casa limpinha ali, o olhar dela de gratidão mexeu tanto comigo, que eu falei: uma atitude boba pode mudar ali o dia de alguém e pode fazer essa pessoa ter fé nova nessa humanidade tão doente. Eu, um jovem tão problemático na casa, e eu dava muito trabalho mesmo. E aquilo ali, ela viu que despertou nela que ela podia confiar em mim, que um dia essa florzinha ia florescer. Ainda não floresceu não, mas 3 encarnações à frente eu acho que nós vamos. Espero, com muita fé. E continua Emmanuel: sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que, se nos consagrarmos ao serviço produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Quando livre dessas amarras, desse homem velho que ainda insiste em habitar em nós faremos o bem, nós faremos a caridade, e nós amaremos sem galgar recompensas, tapinha nas costas, ou qualquer outro tipo de interesse. Vai ser o bem pelo bem, o amor pelo amor, sem troca, sem pensar em nada. Vai ser algo assim natural, algo espontâneo, algo realmente divino que vai despertar em nós. Lá no livro Pronto Socorro, também psicografia de Emmanuel, na página chamada Ação do Bem, ele vai dizer o seguinte: pensa no bem e auxilia sempre. O pessimismo alheio talvez interfira tentando furtar-te a confiança. E nós ouviremos muitas vezes que o bem não compensa.
nós ouviremos muitas vezes que uma andorinha só não faz verão. Vai ter sempre alguém para tentar desanimar. Mas está na nossa cabeça, está no nosso caminhar, insistir. É nossa mudança. É fazer o bem. Temos que fazer isso. Ninguém pode desanimar nosso caminhar. Tentativas serão de todas as partes, mas tem que estar na nossa consciência esse pisar com mais firmeza, esse andar com mais certeza. E ele continua, é possível que a tua dádiva não seja utilizada tão nobremente quanto seja de desejar. Nós escutamos muitas vezes críticas com relação à doação de dinheiro para certas organizações de ajuda, organizações religiosas. Falam que o dinheiro não está sendo usado para a obra sugerida, está sendo usado para outro meio. Mas tenha em mente que, se você está doando, você está fazendo a sua parte. É a sua parte. Cada um prestará conta de suas ações. Então faça suas boas atitudes com um pensamento elevado. Faça a sua parcela de ajuda ao próximo sem pensar em nada. Só faça. Cada um vai colher o que plantou. Não tem jeito. A semeadura, ela é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita será sempre obrigatória. De outras vezes, o teu gesto espontâneo de cooperação e bondade provavelmente não tenha sido interpretado na altura que lhe imprimiste. Os gestos de gentileza, eles são sempre insinuados como jogos de interesse, principalmente no meio profissional. Quando estamos trabalhando, que encosta alguém do nosso lado, que começa a se interessar pelo nosso trabalho, começa a se interessar pelo que a gente faz, o pensamento nunca ele só está tentando me ajudar. A defensiva ataca, o homem velho ressurge e pensamos logo, quer me puxar a perna. Antes que puxe a minha, vou puxar dele. E não devemos pensar desse jeito. Tentar ver o otimismo, tentar ver o copo meio cheio, tentar ver o lado bom da humanidade. Pensar que aquela atitude é para o bem. Se for para o mal, quem perde é a pessoa. Eu tenho que me manter de forma elevada. Entretanto, auxiliando aos outros perante as leis de Deus, ninguém conseguirá alterar o benefício que fizeste a ti mesmo. É seguir fazendo a sua parte. É praticando o bem para com todos, colaborando para com o bem comum e agir conforme aprendemos com nossa doutrina. A cada um segundo as suas obras, e é isso que vai importar no final. Não tem jeito. Joana de Ângeles, no livro Momentos Enriquecedores, ela diz: filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem face ao aparente triunfo do mal em desgoverno em o todo de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fugir, a luz volta a brilhar. A sombra é somente ausência da claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. É a frase que eu acho que foi a primeira frase que eu ouvi na casa espírita, foi aquela: fazer o bem sem olhar aqui. E isso tem que ser colocado em prática, é vivenciar o bem em todos os momentos, no agir, no pensar e tentar ao máximo ajudar. Mas também temos que pensar no bem que temos o dever para conosco. É o bem que eu tenho que fazer para mim mesmo. É o se cuidar bem, é o se manter bem, é cuidar de nós, da nossa saúde física, saúde mental, da nossa saúde espiritual. E quando eu falo isso, eu estou falando e estou pensando no cuidar mesmo do nosso íntimo, do nosso corpo. Não é fazer nada para agradar os outros, nos desagradando. Eu estou falando de amor próprio. É tentar ajudar? Sim. É fazer pelo outro? Sim. Mas jamais esmurrar a ponta de faca. Tentou ajudar, fez a sua parte, e a pessoa não quis nada por si, siga em frente. E não adoeça em detrimento daquele que não quer a sua ajuda. Joana de Ângeles, nos Espelhos da Alma, vai dizer que ninguém pode ajudar aquele que não se auxilia, porquanto as tarefas que dizem respeito
a conquista do si mesmo, são intransferíveis, não podendo ser realizadas por outrem. Nós não podemos passar por cima do livre-arbítrio daqueles que não querem ser ajudados. Claro, não vamos fazer nada? Claro que não. Nós vamos orar, vamos vibrar, pedir ajuda divina, mas deixar que eles se encontrem sem nos adoecer. É aquela máxima que a gente escuta-se quando tá no avião, que a aeromoça fala, máscaras vão cair, primeiro coloque a sua e depois ajude o outro. É egoísmo? Isso não é egoísmo, isso é amor próprio e necessidade de entender para que eu possa te ajudar, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu não posso agir pelo outro. Eu não vou conseguir fazer com que a senhora mude, nem a senhora vai conseguir fazer com que eu mude por pura imposição. Impossível isso. E nós temos que pensar em nós. Temos que pensar em nós. Já que nós somos agentes dessa mudança nossa. Nós somos agentes da nossa própria mudança. E parafraseando Emmanuel, que diz que, contra meu pequeno anseio por claridade, existem milênios em que me comprazia nas sombras, o fazer o bem, o pensar no bem, o agir no bem, exigirá de nós uma batalha contra nós mesmos. Eu acho que todos os passos que damos em busca de uma melhora real, de uma melhora efetiva, essa luta ela vai ser e será sempre uma constante. É nos vencer. Nós devemos passar pela ingratidão dos outros? Sim. Passar pelo pessimismo alheio? Vamos passar também. Mas também nós temos que passar por nosso orgulho, passar por nosso egoísmo. Devemos, mais uma vez, encarar esse que é o nosso pior inimigo e frente a frente. E não é o nosso obsessor. Esse pior inimigo que temos somos nós. É aquele que você se olha no espelho todos os dias. E como é difícil passar por esse adversário. Esse conhece os nossos limites, os nossos pontos fracos. Ele sabe bater ali onde dói e onde machuca de verdade. Eu, apesar de não parecer, eu pratico luta, eu faço jiu-jitsu, e sempre tem aquele colega no treino, aquele adversário que é mais difícil, que a gente encontra mais dificuldade, ele já conhece nossos movimentos, nossas saídas, então ele prevê nossos ataques, e olha que eu já apanhei bastante, já senti dores horrendas, mas eu acho que ninguém nunca me finalizou com tanta força e de forma tão brusca e dolorosa quanto eu mesmo e meus pensamentos quando eu estou no meu quarto sozinho. Como é difícil passar por cima de nossos pensamentos, de nossas próprias limitações mentais e de nossas atitudes. E para mudar isso na luta, é treino. E nas nossas ações? É treino também. E que nós vai ser resumido em estudo, autoconhecimento, ações pensadas no primeiro momento. É fazer aquele adestramento mental. Fazer pensando. É fazer pensando, não, eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer o bem. Eu preciso pensar melhor. Fazendo assim, forçando a barra, para que pouco a pouco esse comportamento vá saindo de forma natural e espontânea. O bem, ele dorme aqui dentro. Ele dorme dentro de nós. Então, nós precisamos, de vez em quando, que dar aquela balançada nele para que ele possa acordar. E eu repito, fácil não é fácil. Mas também, Deus não nos colocaria uma missão difícil para ser feita para a nossa evolução. Ele não colocaria algo impossível para realizarmos na nossa caminhada. Mas a compreensão dessa dificuldade de nos vencer vai ajudar sempre nas tomadas de decisão. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, dos versos 18 a 21, ele dá um aperitivo do quanto é difícil nos vencer quando ele diz que sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim.
Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Nós vemos aí a dificuldade de nos vencer. E ter essa consciência vai ser um diferencial. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos como agir, mas ainda esbarramos em nossa imperfeição. É uma verdadeira guerra de consciência. Eu sei que preciso fazer o bem, eu sei que tenho que evitar o mal, mas que luta é nos vencer, que luta é nos domar. Mas é aquele pensamento que se quando estamos fazendo o bem, nós estamos agindo conforme as leis de Deus, nós temos o dever de ir sempre em frente. É não desistir, é firmar o passo e seguir. Um passinho de cada vez, até porque fazer o bem é um dever cristão e isso, de alguma forma, devagar, vai entrar no nosso dia a dia. Mas entrará na medida que os nossos olhos se fizerem enxergar o verdadeiro ensinamento de Jesus. E ele resumiu a lei em duas: amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo. É difícil, mas desistir nunca. Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, no item 30, ele diz: dirigimos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é sua missão e nisso também que encontrará satisfação real. Eu trabalho lá em São Gonçalo, morando aqui em Saquarema, então moro aqui há 15 anos, mais ou menos, e trabalho lá há 13, 14 anos. Então tenho muitas idas e vindas desse 1001 aí. Já sei até os buracos que tem na pista. E eu vou pensando muito, meu pensamento é muito acelerado. E quando eu recebi o convite para poder fazer essa palestra, eu fiz na UCEAV. Eu estou até grato, porque é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de repetir o material. Porque como eu já tinha feito palestras lá, eu sempre faço material novo. Então, falei, eu vou poder repetir o material, vou trabalhar um pouquinho mais nele, vou dar uma amadurecida nele. Que bom fazer isso, eu me sinto bem revendo, é tão legal fazer isso. E quando recebi o convite na época lá, eu não tenho material, vou pensar um tema. E vendo um vídeo aleatório ali, música O Bem, de Arlindo Cruz. Arlindo, que deixou agora, morreu, desencarnou mês passado. Eu que gosto de samba, está passando por um hiato, o samba, a criação, as músicas de qualidade. Tem deixado muito a desejar desde que ele parou de compor. E eu ouvi essa música, liguei para a Vina e falei, já tem um tema, eu vou falar sobre o bem. Sem base nenhuma ali, mas a música me fez refletir. E é uma letra maravilhosa. Ele começa na primeira estrofe, eu não vou cantar, vou poupá-los disso, porque não vou cantar, pouparei-os. E ele começa a seguir dizendo, o bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. E esse é o poder que tem o bem. É o poder de iluminar um sorriso, tanto de quem o pratica, quanto de quem se beneficia do ato praticado. E sim, ele dá proteção, porque quando somos tomados pela boa atitude, pelas boas ações, pelo bom comportamento, pelas práticas cristãs, nós conseguimos mudar a psicosfera à nossa volta e, com isso, atrairemos para junto de nós espíritos de luz, esses trabalhadores da Seara, as amigas que partilharão dessas boas energias criadas e emanadas por nós. O bem é verdadeiro amigo porque ele é amigo de todas as outras boas ações de nossa vida. Porque quando falamos em fazer o bem, nós estamos falando em praticar a caridade, a benevolência, a paciência. Resumindo, a prática do amor. Por isso que o bem dá abrigo,
Por isso que ele estende a mão, porque ele acalenta, ele protege, ele ajuda e ele cuida. E nessa mesma canção, no refrão dela, ele diz que se a luz do sol não para de brilhar e se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé para rezar diz amém. E vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz, quando faz só o bem, quando só faz o bem. O mal, ele jamais terá a força que tem o bem. A luz sempre vai vencer as trevas. Quando agirmos conforme os mandamentos divinos de amor a Deus sobre todas as coisas, de amor ao próximo como a nós mesmos, nós conseguiremos uma melhora real e intensa nesse mundo em que vivemos. Um mundo de amor, um mundo de paz, de caridade, de compreensão e de justiça, principalmente. Precisamos tanto disso. E caminhando para o encerramento, eu gostaria de ler. É um poema de Casimiro Cunha. Ele está no livro Caridade, de Chico Xavier. Ele é um poema extenso, mas eu achei ele muito bom para a compreensão do bem. A linguagem dele é muito boa. Eu adorei esse poema. E Casimiro Cunha escreve: felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. Reclamas que o tempo é curto, dormindo e sonhando embora. Mas o tempo cria tempo, se fazes o bem agora. Afirmas que em toda parte é a provação que te escora. No entanto, a dor é lição, se fazes o bem agora. Alegas que a vida é sombra de angústia que não melhora. A vida, porém, é luz, se fazes o bem agora. Trazes no peito oprimido, coração que clama e chora. Mas luta é acesso ao conforto, se fazes o bem agora. Não te deis ao pessimismo, na mágoa que te devora. Sofrimento aperfeiçoa, se fazes o bem agora. Ouvida a pedra de ofensas, na senda que te aprimora. Perdão é campo à grandeza, se fazes o bem agora. Trabalhe constantemente, servindo e amando, hora a hora. Ação é força divina, se fazes o bem agora. Sê bondade e entendimento, onde estejas mundo afora. Todo passo leva a Deus, se fazes o bem agora. Faz o bem quanto puderes, pede a vida andando à frente. Diz a morte a retaguarda, olha o tempo, minha gente. E nunca é tarde para começar um novo viver. Ainda mais quando esse novo viver será de grande valia para a nossa transformação moral, para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento como espíritos imortais que somos. Fazendo o bem, conforme as leis divinas. Praticando, através de nossas ações, todas as leis que vão reger uma vida pautada nas palavras do Cristo. Olha o tempo, minha gente, diz o poema, e que tempo é esse, senão o tempo de despertar. Desse despertar espiritual para as coisas que realmente importam. É dar mais importância para a nossa vida espiritual, nossa reforma, nossa melhora e a nossa mudança. O mal grita, ele é chamativo e é muito escandaloso, mas o bem ele é muito mais poderoso porque ele tem o poder de transformação. Ele tem o poder de curar, o poder de levantar e o poder de erguer a nossa vida. E como o bem consola. É chegada a nossa hora. Nós, aqueles trabalhadores da última hora, chegou a hora de não sermos mais aqueles simples simpatizantes do bem, mas aqueles que o vivenciam em suas ações cotidianas. O mundo não mudará só com as nossas boas intenções.
Ele mudará com atitudes. E essas atitudes têm que ser inspiradas de Deus. Jesus, ele não só orava. Jesus, ele agia, ele ensinava e ele vivenciava as suas palavras. E nós? O que temos feito com tudo que sabemos, com tudo que já estudamos, com tudo que já ouvimos, com todo esse conhecimento que temos dentro de nós? É tempo de parar, de esperar por um mundo melhor e começar a construí-lo com nossas atitudes novas. Que possamos ser aqueles que não só falam do bem, mas aqueles que o vivem, que o espalham e que lutam por ele, mesmo quando ninguém está vendo. Porque é muito importante isso. É mostrar quem somos quando não tem ninguém nos observando, quando não tem ninguém nos assistindo. E é difícil hoje com esse mundo cheio de câmeras. Porque o verdadeiro bem é aquele que fazemos sem esperar aplausos, sem esperar elogios e sem esperar recompensas. O mal, ele incomoda com a escuridão? Sim, então sejamos luz. Porque, como também escreveu Casimiro Cunha, todo passo leva a Deus se fazes o bem agora. Então, façamos o bem agora e não depois, sem mais desculpas, sem mais enrolação, sem mais esperar por um amanhã melhor, para um novo viver melhor, que façamos o bem agora. Muito obrigado a todos.